Ok, estamos de volta ao vivo aqui com o Rede Verdade. Você vai acompanhar agora a agenda dos candidatos nessa sexta-feira. É o último dia útil, né, da campanha até o domingo. E também qual o local de votação deles no domingo agora, no dia 2. A candidata Adjane Simplício, do PSOL, realiza panfletagem no Shopping Manaíra, na parte da tarde. Já à noite, ela faz caminhada no Roger, tem reunião com apoiadoras, além de lançamento de álbum de Chico Luiz no Café da Usina. O candidato Adriano Trajano, do PCO, continua com visitas na região de Bananeiras. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, na parte da tarde, ele vai realizar panfletagem e visita a apoiadores. O candidato João Azevedo, do PSB, realiza caminhada nos bairros 40 e Jardim Continental, em Campina Grande, e depois realiza visitas no centro de João Pessoa, na parte da tarde. Já à noite, ele realiza caminhada na cidade de Bahia. O candidato Major Fábio, do PRTB, não divulgou a agenda. O candidato Nilvan Ferreira, do PL, tem encontro com pastores e membros da igreja na parte da tarde. E logo em seguida, ele participa da Mitoçoca, saindo da Praça das Muriçocas. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, participa de caminhada no bairro São José, na parte da tarde. O candidato veneziano Vital do Rego, do MDB, participa de caminhada pelos bairros Bodocongó e Malvinas, na parte da tarde, em Campina Grande. E à noite, realiza carreata na cidade de Patos. Os candidatos também já revelaram os locais e os horários que pretendem votar. A candidata Adjane Simplício vai votar às 9h30 da manhã na Central de Aulas na UFPB. O candidato Antônio Nascimento vai votar às 10 horas da manhã na Escola Radegundes Feitosa, no José Américo. O candidato Adriano Trajano vai votar às 13 horas na Escola Santo Afonso, em Campina Grande. O candidato Major Fábio vai votar às 9 horas da manhã na UFPB. O candidato Pedro Cunha Lima vai votar às 2 horas da tarde na Escola Virgem de Lourdes, no Alto Branco, em Campina Grande. O candidato Nilvan Ferreira vai votar às 9 horas da manhã na Escola Municipal Seráfico da Nóbrega, em Tambaú. O candidato veneziano Vital vai votar às 10h15 da manhã em uma escola no bairro São José, em Campina Grande. O candidato João Azevedo vai votar às 9h40 da manhã no ISO Colégio e Curso, no bairro Jardim Oceania. Tá aí, conforme eu prometi, o perfil dos candidatos ao governo que estão disputando aí o seu voto nesse domingo. Arapuã Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. Adjane Simplício, PSOL, a candidata ao governo da Paraíba, Adjane Simplício, é pedagoga e professora da educação básica da rede municipal de João Pessoa desde 2015. Ela tem 44 anos, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e é especialista em educação e direitos humanos pela Universidade Federal da Paraíba. Em eleições passadas, já foi candidata a vice-governadora em 2018. E a vereadora em 2020. Entrou para a política em 2016, quando se filiou-se ao Partido Socialista e Liberdade, o PSOL. Adriano Trajano, PCO. O candidato ao governo da Paraíba, Adriano Trajano, nasceu em Campina Grande e tem 49 anos de idade. Ele é agricultor e participou da primeira disputa eleitoral em 2020, também pelo Partido da Causa Operária, onde concorreu para uma vaga de vereador em Campina Grande. A disputa deste ano não fez alianças com outros partidos. O seu candidato a presidente da República é Luiz Inácio Lula da Silva. Antônio Nascimento, PSTU. O candidato ao governo da Paraíba, Antônio Nascimento, PSTU, é motorista de ônibus e uma das lideranças na Paraíba. Ele já disputou 2 eleições, onde foi eleito suplente de vereador em 2008 pelo PTB. Em Belém, no Brejo Paraibano, em 2020 pelo PDT em João Pessoa. Essa é a primeira vez que disputa a vaga de governador. A candidata a vice de Antônio Nascimento é a professora Alice Maciel.
João Azevedo, PSB. O candidato ao governo da Paraíba, João Azevedo, PSB, é o atual governador do estado, eleito em 2018, professor aposentado pelo Instituto Federal da Paraíba, IFPB. Ele tem 69 anos de idade, nasceu em João Pessoa, entrou para a política oficialmente em 2018. Quando se filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e se candidatou ao governador pela primeira vez. No governo do estado, antes da sua primeira eleição em 2018, foi secretário de Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia desde 2011. Major Fábio, PRTB. Fábio Rodrigues de Oliveira, mais conhecido como Major Fábio, nasceu em Recife e tem 53 anos. É o candidato ao governo da Paraíba. Em 2006, iniciou sua carreira política ficando na segunda suplência para deputado federal, assumiu o cargo por 3 meses no primeiro semestre de 2008, depois da renúncia de Ronaldo Cunha Lima e da licença de Rômulo Gouveia. Depois, em dezembro do mesmo ano, assumiu o mandato definitivo após a cassação de Walter Brito Neto. Em 2010, Major Fábio não conseguiu a reeleição. Em 2014, foi candidato ao governo da Paraíba, atingindo o 4º lugar com 15 mil votos. Nilvan Ferreira, PL. Natural de Cajazeiras, Nilvan Ferreira tem 49 anos de idade, iniciou a carreira de comunicador no rádio e emissoras da cidade onde nasceu. Na capital, continuou a profissão e também se tornou apresentador de programas policiais na TV. Em 2020, participou pela primeira vez de uma eleição pelo MDB, disputando a prefeitura de João Pessoa. Foi para o segundo turno, mas não conseguiu se eleger. Pedro Cunha Lima, PSDB. Advogado e professor universitário, o deputado federal Pedro Cunha Lima, eleito por 6 anos consecutivos como um dos melhores parlamentares do Brasil pela ONG Ranking dos Políticos, tendo ficado em primeiro lugar em 2018. Pedro tem 34 anos e é uma trajetória marcada pela luta contra os privilégios na política. Durante o mandato, diminuiu pela metade o número de funcionários do gabinete. Natural de Campina Grande, Pedro Cunha Lima tem 34 anos. É filho do ex-governador Cássio Cunha Lima e de Silvia Almeida. Veneziano Vital do Rego, MDB. O candidato ao governo da Paraíba, Veneziano Vital do Rego, MDB, tem 52 anos de idade e é advogado. Ele é filho do ex-deputado federal Vital do Rego e da senadora Nilda Gondim. Veneziano começou a carreira política em 1996, sendo eleito por 2 vezes vereador de Campina Grande. Logo depois, em 2004, foi eleito prefeito da cidade e em 2008 reeleito até 2012. Na eleição de 2014, foi eleito deputado federal, senador mais votado na Paraíba e hoje é vice-presidente do Senado. Veneziano era da base aliada do atual governador João Azevedo, PSB, mas rompeu e lançou candidatura própria. Tá, e tudo que a gente puder fazer para dar o máximo de informação para você fazer naturalmente sua escolha e sua seleção, a gente vai estar fazendo aqui. E por falar em informação, quem está comigo aqui é a doutora Vanessa do Egito, secretária da Corregedoria Geral do TRE, Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, dando todas as informações para ajudar você. Inclusive, no primeiro bloco, ela já deixou ali o telefone, né? 3215 3512 1500. 3512 1500. E nesse telefone você tira todas as dúvidas que você tem para poder votar no domingo. Só sobre questão do documento ou quaisquer outras dúvidas? Qualquer dúvida em relação ao ato de votar. Se pode justificar, como faz para justificar, como vai votar em trânsito, quais os locais de votação em trânsito, quais os documentos necessários para a votação, tudo que ele tiver, como faz para baixar o e-título. Eu não estou conseguindo baixar o e-título porque às vezes tem inconsistência de dados entre o que o eleitor tem e o que foi digitado. Basta um erro no nome do pai e da mãe já. Uma letra e ele não consegue baixar. Então a gente também diz como está no cadastro para que o eleitor faça da forma como está no cadastro e consiga baixar o e-título. Tá. Doutora Vanessa, uma das dúvidas, que certamente pode usar esse telefone para ligar também, mas a doutora Vanessa está aqui, já tira logo.
qual é a ordem de votação e quantos números para cada um, mas aí leva a colinha, mas qual é a ordem de votação? Isso, levar a colinha é fundamental, porque são 5 cargos em disputa. Começa com o deputado federal e são 4 dígitos o número do deputado federal. Depois do deputado federal, temos o deputado estadual, que são 5 dígitos. Depois do deputado estadual, senador, 3 dígitos. Em seguida, governador, 2 dígitos. E, por fim, presidente da República, 2 dígitos. Então, o eleitor vai começar com o deputado federal de 4 dígitos e vai encerrar com o presidente da República com 2 dígitos. Certo, então essa é a ordem. E tem alguma alteração? Digitou o número, confirma, é isso, né? Digitou o número, confirma. Se errou o número, anula, corrige. Excelente, excelente, Luiz. Tem sim, tem uma alteraçãozinha, porque às vezes o eleitor digitava o número tão apressadamente e na mesma hora apertava a tecla confirma que ele não observava que tinha digitado errado. Certo. Aí às vezes quando subia a foto do candidato ele tinha a impressão, e realmente era, porque ele tinha digitado errado, que era outra foto. Então, para que isso não aconteça, o que é que o TSE fez com essa nova urna eletrônica? Ele vai ter 1 segundo, após digitar o voto, tem 1 segundo para ele olhar a foto do candidato. Certo. Né? Eu digitei o número do meu candidato, eu tenho 1 segundo, vejo que o candidato é aquele mesmo, é aquela foto, é só em seguida ele é confirma. Que o técnico confirma. E se ele votar antes desse 1 segundo? Se ele apertar? Confirma, a urna não vai confirmar, ele vai esperar 1 segundinho, aí ele confirma, entendeu? Tá, esse é o prazo que ele tem para ver a foto do candidato. Se por acaso ele digitou algum número errado, às vezes pressiona mais um determinado número, aí dá aquela duplicidade daquele número. Se ele vir que realmente não é aquele o candidato, ele vai na teclinha laranja e vai corrigir. Uma novidade, Luiz, corrigir, aí ele vai, vota novamente. E em seguida... Pode até congelar essa imagem da urna aí. Você consegue congelar aqui do lado pra gente, enquanto a doutora Vanessa está falando, congelar essa imagem da urna para ela ir falando em cima aí dessas teclas, né? Pronto, e eu ia dizer justamente isso, Luiz. Eu ia dizer as novidades da nova urna. A gente tem 9.602 urnas em utilização. Nós iremos ter no dia 2 de outubro 9.602 urnas aqui na Paraíba. Esse modelo que está na tela é o modelo que a gente votou em 2020, que a gente votou em 2018, mas agora, em 2022, em João Pessoa, na Grande João Pessoa, com exceção de Mamanguape, e em Campina Grande, nós vamos ter o modelo de urna 2020, que é um pouco diferente dessa aí, mas para melhor, Luiz. O teclado é preto, mas embaixo do teclado vai ser off-white, aquela corzinha como se fosse esse meu casaco, certo, que faz com que as teclas numéricas sobressaiam, facilita a acessibilidade para o eleitor. Outra coisa, essas 3 teclas que tem aí, branco, corrige e confirma, que antes eram abaixo do teclado, como a gente tá vendo aí, ó, abaixo do teclado, vão ficar ao lado direito do teclado. Tá. Que dá uma maior visibilidade, porque quando você tecla os números, você já vê, pela nossa visão periférica, a gente já vê essas 3 teclas. Branco, corrige e confirma. Certo. Branco, quem quer votar em branco, corrige quando você digita alguma coisa errada e confirma quando tá tudo certo e você confirma. A urna está um pouco mais comprida, né? E com essas alterações. Essas alterações, né? Bom, mas aí também não tem problema, é a mesma dinâmica, né? A mesma dinâmica, é como se fosse um teclado telefônico. Então, mesmo aquele eleitor que não seja alfabetizado, não tem nenhuma dificuldade em votar na urna eletrônica, porque ele usa celular, ele já usou um orelhão, aqueles mais antigos. Então, é o mesmo padrão. Então, a urna continua com... Outra coisa mais, Luiz, favorecendo essa acessibilidade, que vai ter também um intérprete de Libras. Então, quem não consegue ler, vai ver a intérprete de Libras lá, fazendo todo, deputado federal, fazendo todos os nomes que estão ali, os sinais, na linguagem de Libras. E quem é deficiente visual, vai poder também solicitar ao gerente do local de votação um fone de ouvido. Ele vai ajustar as teclas, lá tem dizendo número 3 para aumentar o volume, tecla na tela 3. Na tecla 3, na 9 para baixar o volume, na 4 para deixar mais lenta, na 6 para deixar mais rápida, porque ele vai escutar também uma voz robotizada dizendo tudinho para ele poder fazer o voto e confirmar o voto. Continua em braille as teclas, né, facilitando a leitura para os deficientes visuais que saibam ler em braille e pronto, e facilita
sobremaneira o voto também do deficiente visual. Pai, doutora Vanessa do Egito, muito obrigado. Queria agradecer a sua presença. Nosso tempo aqui já acabou, mas se fosse a gente tirava a dúvida a tarde inteira aqui, mas é só ligar pro telefone 3512-1500 e consegue tirar o resto de dúvidas que você tem aí. Muito obrigado pela sua presença aqui. Desejo boa sorte aí a toda a equipe até domingo e depois também, né? Eu que agradeço, Luiz. Olha, a corregedoria sob a batuta da desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante Maranhão está à disposição para quaisquer novidades, sempre que possível for, sempre que a gente puder dar essa utilidade pública, porque o seu é um serviço de utilidade pública, então esse horário que você nos disponibiliza é muito importante para a Justiça Eleitoral. Muito obrigada. Bom demais. Bom, parabéns a todo o TRE que tem dado uma grande atenção de informação à população como um todo. Bom, a gente vai ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu espero você domingo na maior e melhor cobertura das eleições de 2022 aqui no Sistema Arapuã, a partir das 6 da manhã, até a contagem do último voto e a proclamação dos eleitos. Aguardo vocês. Um abraço a todos, até domingo, se Deus quiser.